No próximo capítulo de Mar do Sertão, Xavier então vai pedir para José: por favor, deixe eu passar a noite aqui na sua casa, eu não tenho para onde ir. José então ficará meio surpreso no começo, então perguntará o que houve com a pousada da Dona Quintilha. Xavier então vai dizer: aconteceu meio que uns probleminhas lá e ela me expulsou. José então vai dizer: ah, entendo. Xavier então vai falar: como você sabe, a Lara me demitiu. Aí eu não tive dinheiro para pagar a pousada. José então vai dizer: ó, eu sei, a Lara não devia ter feito isso sem a minha autorização. Eu sinto muito, Xavier. Xavier então vai dizer: mas ela tinha razão, eu estava fazendo escritório de salão, eu realmente fui errada. Vai falar a amiga de Tertulinho. José então vai dizer: fica à vontade. Xavier então vai agradecer: obrigada pela sua ajuda e gentileza de me deixar passar a noite aqui. Já Candoca estará lá na casa de Pajeú ainda tentando convencer o empregado de Vespertino a levar o filho para o hospital. Por favor, homem, o Cirino tem que ir para o hospital. Você precisa salvar o seu filho. Mas Pajeú a todo tempo ia dizer: não, meu filho não vai para o hospital. Candoca então vai dizer: por quê? Por que você tá tão assim? Tão assustado em levar o seu filho para o hospital? Lá é o único lugar que pode salvar ele. Pense nisso, você não quer salvar o seu filho? Pajeú então vai dizer: tudo que eu mais quero é que meu filho fique bem, doutora. Candoca então vai dizer: então me deixe levar ele. Ele precisa dos cuidados que só tem lá. Pajeú então vai dizer: não, você vai cuidar do meu filho aqui. Só vai sair quando ele estiver melhor. E ele não vai para hospital nenhum. Candoca então vai dizer: homem, eu já falei, eu não tenho mais o que fazer. Eu tô tentando, mas o que ele precisa só tem lá. Por favor, aceite que eu leve o seu filho para o hospital. Só assim ele vai conseguir se salvar. Falará Candoca implorando a Pajeú. Mas o empregado de Vespertino continuar firme com a mesma ideia e vai dizer: não, eu não deixarei o meu filho sair daqui. Ele não vai para hospital nenhum, doutora. Candoca então vai dizer: você tá muito errado. Você precisa aceitar que ele vai para o hospital, senão algo de muito ruim pode acontecer com o seu filho. Pense nele. Pense que a salvação do seu filho está em suas mãos. Aceite que eu leve ele para a capital, por favor. Falará Candoca implorando a ele. Continue aqui no vídeo que eu te conto tudo. Absolutamente tudo que vai acontecer no próximo capítulo de Mar do Sertão. Já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para as notificações, porque só assim o YouTube irá te avisar quando eu postar um novo vídeo de Mar do Sertão. Já aproveita para me dizer de qual lugar você assiste essa novela, uma nota de 10 a 1000 para Mar do Sertão e com quem que você quer que a Candoca fique, com o Tertulinho ou com o Zé Paulino, José Mendes. Comente aqui. Tertulinho está desesperado sem saber onde está a Candoca. Ele então procurará a Lorena. Você viu a Candoca por aí? Perguntará a Tertulinho, já preocupado com a esposa. Lorena então vai dizer: a Candoca saiu com o Pajeú para ajudar o filho dele. Tertulinho então vai dizer: com quem? Lorena então vai dizer: com o Pajeú, aquele jagunço do Vespertino. Tertulinho então vai dizer: Lorena, você tá brincando comigo, não é? Lorena então vai dizer: não, ela saiu com ele chegou aí todo desesperado, falando que o filho estava passando mal e estava precisando da ajuda da Candoca. Aí ela foi com ele. Tertulinho então vai dizer: eu não acredito nisso, aquele homem é perigoso, a Candoca não poderia ter ido sozinha. Lorena então vai dizer: você acha que a Candoca pensa nisso? A Candoca quer ajudar pessoas e quanto ela puder fazer isso, ela vai fazer, seja quem for, mesmo que seja arriscando a vida dela. Tertulinho então vai dizer: não, eu não acredito que a Candoca fez isso. Ela tá correndo perigo. Eu preciso ir atrás dela. Falará Tertulinho saindo correndo dali. Xavier, que estará na casa de José, se emocionará com a ajuda do empresário. José então vai dizer: tá tudo bem, Xavier? Xavier então vai dizer: eu só estou emocionada com a sua gentileza. As pessoas nunca me ajudaram assim. Eu sempre fui muito maltratada pela vida, sabe, José? Falará Xavier. José então vai dizer: fique calma. Você pode ficar à vontade, tá? O tempo que você precisar pode ficar aqui. Falará ela. Ele para ela. Xavier então se impressionará com toda aquela gentileza do empresário.
Tertulinho, sem saber o que fazer, resolverá ir até a casa de José para pedir ajuda ao homem, para encontrar Candoca. Ele então chegará até lá e vai dizer: José, a gente precisa conversar sobre a Candoca, é algo muito importante. Ele já vai logo entrando e se deparar com Xaviera. Xaviera, o que você está fazendo aqui? Xavier então vai dizer: eu estava sem ter para onde ir, o José me deu um abrigo. Mas então, o que você quer falar sobre a Candoca? Falará José preocupado. Tertulinho fica ainda um pouco meio surpreso ao ter visto Xavier ali, mas José fará questão de lembrar a ele sobre o assunto que ele veio até ali. Então, Tertulinho, fala da Candoca, o que houve com ela? Você me deixou preocupado. Tertulinho então vai dizer: você não sabe. Você sabe quem é o Pajeú, não é? Ela saiu com ele para ajudar o filho e ainda não voltou. José então vai dizer: o quê? Com o jagunço do Vespetino? Mas por que ela foi lá sozinha, sem ninguém para ir com ela? Tertulinho então vai dizer: você sabe como é a Candoca. Ela não dá o braço a torcer, mas ela não voltou. Eu falei com a Lorena agora há pouco e ninguém sabe notícias dela. José então vai dizer: nossa, eu tô preocupado. Agora você me deixou preocupado também. A gente precisa ir atrás dele. Tertulinho então vai dizer: é bom a gente falar com o Vespetino para saber onde é a casa dele. José então vai dizer: muito bem, a gente precisa ir até lá mesmo. Xavier também ficará meio que preocupado e vai dizer: mas por que essa preocupação toda? Esse homem é tão perigoso assim? Perguntará a amiga de Timbó. José então vai dizer: sim, Xavier é muito perigoso. Fique à vontade aí, agora eu preciso sair, tá? Eu preciso ir atrás da Candoca. Tertulinho e José então vão atrás do agiota para saber mais informações sobre a localização de Pajeú. Já na casa do empregado de Vespetino, Candoca se preocupará com o estado que Cirino está e pedirá mais uma vez: pense bem, Pajeú, seu filho não está nada bem. Repense todos esses seus conceitos aí, deixa eu levar o menino para o hospital, deixa eu salvar ele. Pajeú então vai dizer: não, doutora, você não entende, meu filho não pode ir para aquele hospital. Candoca então vai dizer: por que não pode? Só assim a gente vai conseguir salvar ele, Pajeú. Pensa bem. Pajeú então vai dizer: não, meu filho não vai para lá. Eu não deixar ele pisar no hospital. Candoca então vai dizer: por que esse receio todo do menino ir para o hospital? Só assim a gente vai conseguir salvar ele. Só assim. Implorará a Candoca pedindo para que o homem mude de ideia, mas ele estará com aquela ideia fixa na cabeça e não mudará. Não, não, eu não vou deixar, não vou. O meu filho vai ficar bom e vai ficar aqui. E você vai fazer ele ficar bom. Candoca então vai dizer: homem, eu já lhe falei que eu não tenho mais o que fazer. O que ele precisa agora é só ter no hospital. Deixa eu levar ele, por favor, o estado dele está piorando. Pajeú então vai dizer: como assim? Mas ele não estava melhorzinho agora há pouco. Candoca então vai dizer: mas está piorando agora. A gente precisa correr, ainda dá tempo. Pensa bem. Vamos, a gente precisa ir com ele para o hospital. Tertulinho e José então resolverão se dividir. José então vai falar: Tertulinho, fala com o Vespetino que eu vou procurar o Timbó. Possivelmente ele sabe onde é que é a casa do Pajeú. Tertulinho então vai dizer que tudo bem, mas o que José não sabe é que Tertulinho já conhece muito bem a casa de Pajeú, porque ele foi até lá encomendar a morte do empresário. José chegará até Timbó desesperado e ele vai dizer: o que houve, meu amiguinho? Você tá meio que assustado, aconteceu alguma coisa? José então vai dizer: eu tô precisando da sua ajuda, Timbó. Timbó então vai dizer: em que eu posso te ajudar? É só você me dizer. Eu preciso que você me fale onde fica a casa do Pajeú. Timbó então vai dizer: mas eu não sei onde fica isso, José. Eu nunca fui lá. Aquele homem é perigoso. O que você quer com ele? José então vai dizer: a Candoca tá correndo perigo. A gente precisa salvar ela. Ela foi para a casa desse Pajeú sozinha e até agora não voltou. E eu tô ficando preocupado, Timbó. Me ajuda a achar a casa dele, por favor. Timbó então vai dizer: José, aquele homem é perigoso. Não sei se é uma boa ideia a gente ir até a casa dele, não. José então vai dizer: mas o que é que a gente vai fazer? A gente não pode deixar a Candoca lá, sozinha. Ela pode estar correndo perigo, Timbó. Vai, você vai me ajudar a achar a casa dele?
Timbó então vai dizer, tá bom, pela doutorinha eu faço isso. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim não. Esse homem mora lá para aquelas bandas bem afastadas. Falará o agricultor. José então vai dizer, não importa a distância, a gente vai encontrar essa casa e vai conseguir tirar a Candoca de lá. Timbó então vai dizer, mas a doutorinha não poderia ter ido até lá sozinha. José então vai dizer, mas a Candoca é assim, ela quis ajudar o filho dele, mas até agora ela não voltou. E isso está começando a ficar muito estranho, falará José preocupado.